31 de março de 1964, uma data que o Brasil não deve comemorar, mas que também não pode se esquecer. Há 50 anos, o país mergulhava em um período de autoritarismo, repressão e desrespeito aos direitos civis. O Ministério Público Federal tenta recontar essa história de maneira que os erros do passado sirvam de lição e que os crimes cometidos não fiquem impunes. A partir de hoje, você vai assistir a uma série de reportagens que mostram um pouco do trabalho do MPF em nome da transparência e da justiça. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe instaurou a ditadura militar no Brasil. O Marechal Castelo Branco assume como presidente da República, cargo antes ocupado por João Goulart. A justificativa dos militares era de que havia uma ameaça comunista no país. Os líderes civis da Revolução, principalmente Carlos Lacerda e até Juscelino Kubitschek, que organizava uma campanha presidencial para 1965, num primeiro momento, dão apoio ao golpe militar, desde que o general Castelo Branco cumprisse a sua promessa de devolver o poder para os civis depois de fazer os expurgos, ou seja, retirar aqueles políticos que eram identificados com os movimentos mais à esquerda. E aí a gente tem o golpe dentro do golpe. Que é uma ala mais pesada, que decide, e aí a gente está falando do Médici, a gente está falando de Costa e Silva, que lideram uma facção dentro do Exército que discorda de Castelo Branco e acredita que não é o caso de fazer as eleições e devolver o país à normalidade constitucional em 65. Essa época ficou marcada por vários atos institucionais que colocaram em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A tortura chegou a ser utilizada e muitos perderam a vida. O jornalista Jarbas Marques foi uma das vítimas. Eu sofri torturas em vários quartéis de Brasília, sofri fuzilamento simulado nas margens do lago, que eu não sei onde é. Eles botavam a gente nu e era um frio terrível. Naquela época fazia um frio muito grande. E sofri uma tortura que eles chamavam de escovão. Eram tinas de urinas e fezes e eu era afogado nessas tinas de urina e fezes, e os meus companheiros de processo assistiam essa tortura física, que era uma tortura psicológica, com ameaça a eles. A família de Carlos Marighella Filho também sofreu perseguições. O pai dele, Carlos Marighella, foi considerado um dos principais organizadores da resistência contra o regime de exceção. Ele se tornou no inimigo número 1 da ditadura. Foi caçado, perseguido, morto covardemente. E eu, além de ser filho de uma pessoa tão notável, de quem eu tenho muito orgulho como brasileiro e como filho, mas também fui uma pessoa perseguida, minha família sofreu muitos traumas, eu fui expulso da escola onde estudava, depois eu fui preso, fiquei 2 anos na cadeia lá em Salvador. Com o objetivo de promover a investigação das graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil, foi criado um grupo de trabalho por orientação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A atuação do GT Justiça de Transição você acompanha amanhã, na 2ª reportagem especial sobre os 50 anos do golpe militar.